integra o curso de extensão Contestações e Práticas da Política Internacional, Vozes, Atores e Agendas de Transformação no Século XXI, que é uma iniciativa do nosso Centro de Estudos Globais aqui da Universidade de Brasília, em parceria com a Revista Brasileira de Política Internacional. O centro é um laboratório da universidade que é dedicado ao estudo, ao debate, à investigação avançada sobre os temas da nossa agenda, da agenda de relações internacionais contemporâneas, e nós desenvolvemos atividades de pesquisa, extensão, formação, divulgação científica em parceria com instituições nacionais e internacionais. Hoje, nós teremos a satisfação de acompanhar a palestra intitulada O Futuro é Indígena, o ativismo cosmopolítico da articulação dos povos indígenas do Brasil e as mobilizações do acampamento Terra Livre, que será proferida pela professora Ana Carolina Teixeira Delgado, e eu já tenho a alegria aqui de apresentar a professora Ana, que é docente do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, lá em Foz do Iguaçu, onde ela também atua no curso de graduação em Relações Internacionais e Integração. A Ana Carolina é doutora e mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, e entre várias coisas muito importantes que fez, algo assim que eu gosto muito de realçar. Ainda agora há pouco nós conversávamos sobre isso. Foi presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais, acabou de concluir o seu mandato nessa última gestão, entre 2023 e 2025. Acho que isso é uma nota muito importante de ser dita, porque é um trabalho hercúleo, imenso, né, de agregação da nossa comunidade, de uma generosidade imensa também, os colegas que se dispõem, que se apresentam para funções dessa, né. As pesquisas da professora Ana Carolina dialogam com temas como descolonização, movimentos sociais e indígenas e ontologia política, né? Então, a questão central que vai orientar a exposição da Ana Carolina num ano especialíssimo, um ano de tantas mudanças, de mudanças radicais, de tantas coisas surpreendentes acontecendo, mas também de coisas positivas, né? Por exemplo, a realização da COP30 no Brasil, a mobilização social, a mobilização dos movimentos sociais, eu diria que também um crescimento notável da consciência política, social, sobre os problemas dos povos indígenas, como também como os povos indígenas se situam como atores essenciais, cruciais dessas agendas dos nossos dias, né? Então, professora, eu quero muito agradecer a sua generosidade de participar desse nosso programa. Eu vou passar desde já a palavra. Você fique à vontade. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda. Será um prazer imenso ter conosco. Olá a todas as pessoas aqui presentes. Eu é que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz de poder participar desse curso de extensão, que é um curso de extensão vinculado diretamente à RBPI, né, que é uma revista importantíssima da nossa área de relações internacionais. Também fico feliz de estar aqui com os colegas do UNB, enfim, o professor Lessa, eu acabei de conhecer presencialmente, a gente nunca tinha se visto antes, então foi muito bom conhecê-lo. Queria, antes de começar, agradecer também a equipe, né, que está trabalhando, né, nesse curso, não só o professor Lessa, a professora Norma, mas também ao Lucas e ao Pedro, né, que estão na parte operacional. Então, enfim, queria pedir para o Lucas começar a passar, projetar os slides. São slides bem simples, tá, gente? Mas, enfim, eu sou bem... tenho uma certa dificuldade em fazer slides mais aprimorados. Mas eu resolvi fazer esse porque enfim, acho que pode ser um pouco mais didático para vocês que estão aí na turma me assistindo. Antes de falar um pouco, né, sobre esses slides, de entrar mesmo no tema, né,
do artigo, né, eu queria contar um pouco como, não só como que ele foi feito, mas, sobretudo, o que nos motivou a escrever esse artigo. Esse artigo, eu e o Elias, que estudava aqui na UNILA, nós escrevemos. O Elias, ele foi meu orientando no mestrado de Relações Internacionais aqui da UNILA, e ele, logo no início, né, quando ele foi formulando o tema, a gente começou a conversar dele estudar a PIB. E aí, acho que na época ele queria estudar PIB, COP, o que seria mais natural, né, para quem faz relações internacionais, né, no sentido de ter uma vinculação mais imediata com o tema de RI. E aí o que a gente foi conversando também foi, mas por que não estudar também as ATLs, né? Vamos estudar as ATLs, até porque a PIB ela começa a partir de uma edição da ATL. Então, a gente foi passando a estudar mais a PIB. Aliás, é um projeto que, enfim, tomara que ele dê certo, continuar a estudar a PIB. E aí, de todas essas preocupações, surgiu esse artigo, e a ideia era, sobretudo, focar no primeiro momento não nas COPs, né? Já que seria mais óbvio essa vinculação, mas vincular com a ATL, justamente por ser uma vinculação menos óbvia com relações internacionais. E, portanto, nos pareceria não só mais difícil, mas também mais interessante, talvez, num primeiro momento. E daí surgiu esse artigo. Lucas, pode ir passando, por favor. Então, esse artigo, ele começa, obviamente, quando a gente escreve um artigo, a gente escreve não só pela importância do tema, mas também pelas lacunas, ou que a disciplina nos traz, ou que a bibliografia nos traz, enfim, algum tipo de lacuna que a gente encontra e que a gente procura suprir, né? Como é que a gente começa esse artigo, né? Eu acho que uma forma importante foi situar a nossa pesquisa em relações internacionais. Por quê? Porque o estudo sobre povos indígenas nas relações internacionais não era algo evidente para a disciplina, claro, né? O que era mais evidente para a disciplina era estudar relações, principalmente entre estados, ou seja, interestatais, e a partir daí algo que se vinculava a essas relações interestatais, né? Por exemplo, organizações internacionais, ou mesmo atores não estatais, né? Que eu prefiro chamar de atores coletivos, mas que se vinculam ao sistema internacional, e aí muito a partir dos organismos internacionais, né? A partir do início dos anos 2000, mais precisamente, a partir principalmente de 2005, né, quando a gente já está para terminar a primeira década do século XXI, a gente começa a ver cada vez mais na disciplina de relações internacionais trabalhos que se preocupam em estudar os povos indígenas, né, e que tem nos povos indígenas o centro das suas discussões. E aí, para a gente entender como esses trabalhos aparecem, a gente também tem que entender algo que precede, né, a emergência desses trabalhos. A gente tem diversos trabalhos que vão aparecendo. Tem o trabalho da Karen Shaw, que vai fazer uma releitura de Hobbes, né, e vai estudar, portanto, a relação, ou o lugar ou não lugar dos povos indígenas, né, a partir do Leviatã, né, como os povos indígenas aparecem, na verdade, na formulação de um pensamento moderno, né, e um pensamento moderno que vai ser fundante dessa lógica internacional, né, que a gente assiste, inclusive, hoje em dia. Então, ela vai fazer isso a partir de uma leitura sobre o Leviatã e como os povos indígenas aparecem nesse trabalho, né? Tem também o trabalho do Marshall Bayer, tem trabalho do Michael Shapiro também, e a gente vai começar a ver cada vez mais trabalhos sobre o tema, né? Trabalhos que vão falar sobre diversos temas, sobre soberania, por exemplo, sobre as falhas do Estado-nação soberano, sobre os limites que se impõem em relação aos seus atores marginalizados, né? Sobre os limites que o sistema internacional, ou que o internacional, entendido como interestatal, vai impor também
como consequência para esses atores marginalizados. E aí esses trabalhos, eles se inscrevem, digamos assim, ou eles vêm na esteira de uma série de críticas que já vinham sendo feitas em relação ao que a gente costuma chamar como sendo uma literatura mainstream da disciplina, que é uma literatura predominante, que é simbolizada, não só, mas é simbolizada em grande medida pelos realismos e pelos institucionalismos, ou seja, né, as diversas, digamos, facetas dentro do realismo e as diversas facetas dentro de uma literatura institucional liberal, né? E a preponderância que essas discussões tiveram durante muitos anos no campo das relações internacionais e que foram simbolizadas em grande medida pelo debate neo-neo, né? Quando a gente tem se a gente pensar em relações internacionais, em termos de debates, né, que é o que costuma ser feito quando a gente está numa graduação de relações internacionais, claro, a gente pode sempre, inclusive, questionar por que essa história é contada para a gente em termos de debates, né? Mas quando a gente tem a emergência, entre aspas, do que a gente chama de quarto debate das relações internacionais, que congregam o mainstream de um lado, de outro lado, uma literatura mais pós-positivista, né, principalmente construtivistas, pós-estruturalistas, feministas, pós-coloniais, a gente vai ter, a partir daí, uma crítica a essa literatura mainstream, a gente vai ter uma crítica ao papel que a soberania desempenha nesse internacional, o que significa essa soberania, ou seja, uma soberania capturada pelo Estado-nação moderno, a relação entre soberania e anarquia, né, como dois termos, na verdade, né, ou duas caras de uma mesma moeda, e que simbolizam uma lógica moderna que seria uma lógica excludente, que exclui, inclusive, dos debates sobre o internacional, o próprio surgimento do Estado-nação, como se o Estado-nação fosse algo dado, praticamente, né, uma bola de bilhar, como a gente costuma falar nas aulas para os alunos da graduação, e também como se fossem todos iguais, porque, digamos assim, institucionalmente, né, na normativa, são todos iguais porque são Estados soberanos. E, a partir daí, esses autores do quarto debate começam a identificar, alguns, inclusive, se auto-intitulando como dissidentes, né? Esse é o caso de alguns pós-estruturalistas, né? Como o Walker, o Ashley, né? Existe uma publicação bem simbólica nesse momento, eles organizam o número da revista, agora eu esqueci o nome da revista, mas eles organizam esse número e eles se auto-intitulam como dissidentes, né? Eles entendem que é melhor estar na periferia do que estar no centro, né? E se a gente pensar bem, o centro, ao mesmo tempo em que ele tem, talvez, tem seguramente um status, né? E tudo que vem com o que advém de ter um status, né? Mas também a gente pode pensar que tem muitas restrições. Esse, por exemplo, é um argumento do Ashley, né? Quando ele diz que as possibilidades, por exemplo, de não só de resistência, mas de alternativa, ou de alternativas que podem ser propostas, né? Não à toa a periferia emerge, ou as margens emergem como um locus, digamos assim, de muita potência, né, para a enunciação dessas alternativas. Bom, enfim, a partir, né, de todos esses questionamentos que eles colocam, que de alguma maneira vão servir, eu diria, como abrindo caminho para o que depois a gente vai ver como as discussões sobre povos indígenas nas relações internacionais, mas aí a gente já tem uma questão que eu acho que é retomada, digamos assim, por essas discussões sobre povos indígenas nas relações internacionais,
e que, portanto, nos parece bastante central, né, que seria a delimitação do objeto nas relações internacionais, né, ou seja, o que é o internacional, né, o que é fazer uma política internacional, porque a partir dessas perguntas a gente vai tecendo tantas outras, né, que advém de uma primeira grande pergunta. Não é só o que é o internacional, mas como se constitui esse internacional. E para entender como se constitui esse internacional, a gente tem que fazer algumas perguntas também, que é o que é a política no internacional, né? Quem exerce essa política no internacional e, portanto, quem é ator das relações internacionais. De uma forma ou de outra, as discussões que começam a emergir nessa primeira década do século XXI sobre povos indígenas, elas vão reforçar questões, portanto, que já estavam presentes quando do quarto debate, no seguinte sentido, uma denúncia de que o internacional, como colocado, não só pelo mainstream, mas a gente pode pensar na própria criação de uma disciplina, né, ou seja, de fronteiras que formam o que seria uma disciplina de relações internacionais, desses limites, de práticas que a gente poderia colocar preponderantes, né, que organizam representações do que é esse internacional. E que são representações que acabam sendo repetidas, reproduzidas e cristalizadas, inclusive para o senso comum, por exemplo. Se alguém, possivelmente, vocês devem ter passado por isso, né? Quando vocês chegaram em casa e falaram, vou fazer relações internacionais, é muito provável que alguém logo tenha pensado, você vai ser diplomata, sendo que não necessariamente, né? Ser diplomata, sim, é uma das práticas do internacional. Mas por que todo mundo pensa isso, né? Ou pensa muitas vezes como sendo a única prática do internacional? Porque há uma organização de representações que passa uma noção para a gente de que o internacional ele é sinônimo de interestatal. Então, esses autores de relações internacionais, e esses sobre povos indígenas, eles acentuam um processo, digamos assim, que tende a desmistificar, não só a retomar esse internacional em disputa, o que é o internacional, ou que são as visões ou representações que durante muito tempo foram tidas como únicas das relações internacionais, e, a partir daí, representações únicas sobre a política, sobre quem faz política internacional, quem é ator dessas relações internacionais. E, portanto, representações que colocam o internacional puramente como sinônimo de interestatal. Pode passar, por favor, Lucas. E aí, a gente começa a ter essas narrativas, né, que vão cada vez mais emergir. Eu diria que, para além dos pós-estruturalistas, a literatura pós-colonial também foi uma literatura que aportou muito, né? E se a gente pensar a literatura sobre povos indígenas nas relações internacionais, ela bebe muito, principalmente nessas duas fontes, né? No pós-estruturalismo e no pós-colonialismo, e também nos chamados estudos internacionais, né? Desculpa, estudos indígenas, né? E aí eu queria fazer uma ressalva, né? A gente sabe que a literatura de relações internacionais ela ainda é, em grande medida, uma literatura estrangeira, né? A partir do nosso locus aqui no Brasil. Ela é uma literatura que, ela, em grande medida, nasce no norte global, ainda, né? Muito embora a gente tenha passado por vários processos de traduções, de trabalhos importantes, né? Mas isso ocorre também porque relações internacionais, enquanto disciplina, ainda é algo muito novo, né? Normalmente, quando a gente fala isso, mas quase tudo que é de RI vem do exterior. Sim, se a gente comparar com sociologia tem, não sei, mais de 200 anos, né? RI tem 100, né? Ou sociologia tem mais até do que isso. História nem se fala, né? Mesmo antropologia,
que é também um pouco mais nova, mas ela nasce também como um braço do colonialismo, né? Então, a gente ainda está engatinhando, se a gente pensar em tempos históricos, digamos assim, né? Em termos de disciplina. Então, naturalmente, né, não é à toa, né, que essas grandes trabalhos ainda sejam, em grande medida, em inglês, né? E a literatura, por exemplo, sobre povos indígenas, quando ela começa a aparecer, ela está muito situada também ainda nesse norte global, né? Canadá, por exemplo, né? E os estudos indígenas são estudos muito importantes, por exemplo, no Canadá. Então, há também uma interface nesse sentido, né? E, bom, a gente começa, a partir daí, a ter digamos, um questionamento em relação a como se forma esse internacional e como esse internacional, na verdade, ele é constituído a partir de uma lógica excludente, que eu já falei, né, que os dissidentes vão enfatizar muito isso, mas uma exclusão pautada em diversas hierarquias, né? Em hierarquias de raça, de gênero, de classe, né? Onde a gente tem, sobretudo, a formação dentro dessa lógica moderna, isso que é muito importante, a lógica moderna, ela em si, ela é excludente, tá? A grande questão é que essa lógica não é só moderna, ela é também colonial. Eu acho que o pós-colonialismo, principalmente a literatura latino-americana, ela aporta muito nisso, para a gente ver que é uma lógica moderna e colonial, porque a própria modernidade, ela se funda a partir desse processo de colonização, que para a gente, por exemplo, é muito anterior, né? Ao que depois é entendido como sendo colonialismo. A gente já vem, a América Latina já vem nesse processo já desde 1492. E a literatura latino-americana insere também a América Latina nesse circuito dos debates sobre essa lógica moderna e colonial. Enfim, essa lógica, que é excludente, ela é calcada numa figura que seria a figura do homem moderno, que a gente chama de eu, né? Mas que, para existir, só existe em relação à construção da figura de um outro. E esse outro, por exemplo, é demonstrado pela Karen Shaw quando ela faz uma análise de Hobbes, né? Ela vai demonstrar como Hobbes, por exemplo, como os indígenas aparecem em Hobbes como um outro situado espacialmente e também temporalmente distinto desse eu. Né? Então, há nesse processo, de fato, uma construção do que seria um homem moderno, né? Calcado, no primeiro momento, na Europa, né? E colonizador, e que seria radicalmente distinto, né, de um outro que se situa nas margens, né, e essas margens são um lugar, em grande medida, da colonização. Então, são espacialmente situados, mas também são temporalmente delimitados, porque simbolizam o atraso, né? Aí, portanto, a gente tem a criação da diferença, mas não é a diferença em si por si só, né? É a diferença, pela negação, ele é aquilo que eu não sou, e por isso que eu coloquei ali a citação do Ferri Júnior, né, que é a ideia do espelho inverso do eu. O outro, ele é não só diferente de mim, mas ele é o meu espelho invertido, ele é o contrário do que eu sou, né? O que vai denotar também uma inferiorização desse outro, né? Ele é o que eu não sou e ele é totalmente o inverso do que eu sou. E essa diferença passa a ser, portanto, constituída também como um problema, né? Um problema que em algum momento vai ter que ser lidado, né? E aí a questão são as soluções para esse problema, ou seja, para esse outro que foi, em si, transformado em um problema. O que eu quero dizer com isso? A diferença em si ela não é um problema,
né? Ela pode ser transformada em um problema, né? E todas as tentativas, portanto, de aniquilação da diferença, no sentido de homogeneizar, né, o que depois vai ser conhecido como a humanidade, mas a partir de um determinado referencial, que é esse referencial moderno, né, no primeiro momento centrado num homem europeu, né, e aí a gente vai ter diversas formas de se lidar com isso, né, com essa aniquilação da diferença, seja fisicamente, pela própria morte, né, ou seja, culturalmente, mas eu prefiro falar de uma aniquilação ontoepistêmica, né, o que significa isso? Bom, quando eu estou falando de epistemologia, eu estou falando do como conhecer. Então, estou falando da aniquilação desses saberes outros, né? Por exemplo, os saberes dos povos indígenas, né? Mas não é só isso, né? Existe uma aniquilação que se pretende a ser também ontológica, e quando eu estou falando de ontologia, eu estou falando ontologia é aquilo que é, né? Ou seja, se eu estou pensando nos povos indígenas, é a aniquilação não só dos saberes dos povos indígenas, mas desses povos, né, em sua alteridade, né, em seu modo de vida, né, daquilo que os constitui ontologicamente como diferentes, né, e que durante muito tempo foi colocado simplesmente como uma questão cultural, mas para mim está para além disso, né, inclusive essa denominação de cultura, que muitas vezes ainda é utilizada, mas eu acho que ela nos diz pouco sobre o que seria essa aniquilação ontopistêmica, né? Que a gente também conhece como aculturação, né? Mas que é uma outra forma de aniquilar esse outro. Então, existe uma aniquilação física, mas também existe um processo de aniquilação da diferença que seria, digamos assim, uma aculturação, mas que se dá através dessa tentativa de por fim numa diferença ontoepistêmica. Pode passar, por favor, Lucas. Enfim, e aí, quando eu coloco aqui o contraponto com as Américas, né, e a colonização do espaço, tempo e mentes e corpos, né, claro que a literatura decolonial nos aporta muito, principalmente o Henrique Dussel, ele tem o livro O Encobrimento da América, 1492, O Encobrimento da América. Né? Esse livro é um livro que eu acho que ele foi um divisor de águas e ainda hoje é uma grande referência, né? E a partir daí a gente vai vendo, né, e se a gente associar com uma literatura de R.I. também, que o espaço, o tempo, mas também mentes e corpos estiveram envolvidos nesse processo de colonização, e entender como esse processo de colonização foi fundamental para uma sedimentação, digamos assim, do que Dussel chama desse ego conquiro, que é, traduzindo, o eu conquisto. O eu conquisto seria, digamos assim, uma referência desse eu moderno, né? Portanto, dessa lógica moderna, desse homem moderno e colonial. Né? Ele se forma a partir dessa conquista de corpos, de mentes também, e isso a gente consegue entender a partir daquela aniquilação da diferença que eu falei, que pode ser física ou pode ser ontoepistêmica, né? Quando a gente fala de epistemologia, por exemplo, né, da aniquilação de saberes, a gente está falando também de uma colonização de mentes, né, com o objetivo de apagar totalmente aqueles saberes tradicionais e introjetar um outro saber que se propõe a ser o único saber válido, né. Mas também, e aí eu queria enfatizar a questão do espaço e tempo, inclusive porque ela é importante para a gente entender o que o Fabian coloca como não coetaneidade. Não coetaneidade significa não coexistência, né, entre diferentes, né. Quando eu citei, por exemplo, a Karen Shaw, e ela demonstra como é que Hobbes mobilizou os povos indígenas, né, na obra dele, ela demonstra, por exemplo, como em Hobbes
os povos indígenas aparecem como tudo aquilo que uma sociedade civilizada não é. Né? Então, se a gente for, por exemplo, por Hobbes, por que ele escreve Leviatã? O que é o Leviatã? Né? Leviatã é um ser, digamos assim, mítico, né, que simbolizaria, né, um homem mítico, entre aspas, mas é ali o soberano. Né? Então, está falando da soberania e do exercício dessa soberania por um monarca soberano. E o que está por trás disso? Né? Há uma justificativa para que o pacto social ocorra, ou seja, a população, né, dotada, a população porque é formada por seres humanos, né, ela é racional, porque todo ser humano é racional. Essa é a argumentação do Hobbes. Hobbes começa a argumentação dele toda falando sobre a importância da razão, né, e a particularidade do ser humano, que seria ser dotado de uma razão. E aí ele elenca várias outras questões que são importantes para o exercício dessa razão. Essa razão ela é importante para conter as paixões. Não é que o homem não deva ter paixões, todo homem também tem, né? Isso faz parte também do homem, né? Do ser humano. Mas a razão ela serve para conter determinados ímpetos, né? Ela, se bem instrumentalizada, né? Ela leva ao alcance de determinados objetivos, né? De determinados desejos também, né? E ele começa a estabelecer uma argumentação, né, que vai passar também, não só pela ideia de que todos os homens são racionais, né, mas como é importante mobilizar essa razão, e para isso é importante também o uso da linguagem, não é isso? Né? Todo ser humano também possui uma linguagem, né? E todos falam, né? E também, né, a importância dessa linguagem escrita. Então, a gente tem um raciocínio que vai passo a passo, né, dizendo para a gente que os seres humanos são diferentes dos animais, que os seres humanos são racionais, não é isso? Que exercem essa razão, a linguagem é um instrumento poderoso para isso, mas a linguagem escrita também ela é importante. E a argumentação do Hobbes, ela vai nos levando à ideia de que, bom, se os homens são assim, etc., bom, para viver num mundo, né, ou numa sociedade ordenada, seria importante que esses homens dotados de razão, então, aderissem a um pacto social, né? Portanto, eles seriam governados por um soberano, né? Ele é que exerceria a autoridade, né? E ordenaria, portanto, essa sociedade para que os homens pudessem viver em civilização. Né? E aí, quando ele vai estabelecer um contraponto, né? O contraponto dele são os povos indígenas nas Américas, né? E aí o que ele fala? Olha, você está vendo ali aqueles povos, né? Eles são o que a gente foi no passado, né? A gente não deve voltar a ser assim. Por isso a gente tem esse pacto social, por isso que os homens aderem a um pacto social, porque querem viver em uma sociedade ordenada e civilizada. Está vendo aqueles povos ali, indígenas nas Américas? Né? Eles não têm uma sociedade, eles não têm um Estado, e tudo isso serve para, portanto, caracterizar esses povos indígenas como a gente poderia colocar numa escala de racionalidade, mas também numa escala de ser humano, como algo menor, a ponto de serem comparados aos selvagens, né? Ou seja, a ponto de serem animalizados. Então, eles já saem dessa escala da humanidade. Por que isso é importante? Esse argumento que ele tece, e que tece de forma bastante inteligente, ele situa os povos indígenas espacialmente nas Américas, mas também temporalmente.
temporalmente, eles estão atrasados. Portanto, eles não estão no mesmo tempo que a gente está. Muito embora pareça que todo mundo conviva no mesmo mundo, mas não. Isso significa essa impossibilidade da coexistência. Ali ele denota o que o Fabian está falando, que é a não coetaneidade, né? Que é a ideia de diferentes, muitas vezes, por mais que estejam no mesmo território do Estado-nação, por exemplo, né? Não coexistirem, porque não estão, muitas vezes, fisicamente no mesmo espaço, né? Se a gente pensar os povos indígenas e a colonização, né? Eles foram sendo empurrados cada vez mais para as margens, para a fronteira do Estado-nação, né? E foram colocados também, congelados no tempo, por essa mesma lógica que Hobbes está colocando, que é uma lógica que vai ser, pelo menos isso é a literatura de Arrighi coloca isso para a gente, né? Como é que Hobbes vai ser importante para se pensar o internacional, ao ponto da gente passar a considerar teoria política como uma teoria também de política internacional e das relações internacionais, né? É importante esse movimento que ele está colocando ali, porque essa lógica que vai pautar esse movimento de exclusão é a mesma lógica que vai ser refletida no internacional moderno e colonial, tá? Então, isso vai estar presente em diversos escritos, não só o da Betian, do Tony Blaine, né? Eles começam a dar essas pistas, né? De mostrar como é que esse internacional moderno vai sendo fundado por uma lógica moderna, né? E quando a gente, principalmente, estabelece a relação com a literatura da América Latina, né? A gente tem mais indícios de que essa lógica também ela é colonial. Ok? Pode passar, por favor. Bom, e aí, quando a gente tem a ascensão dessa literatura em RI sobre povos indígenas, né? Eu coloquei ali marginalização contestada. Essa literatura ela vai reforçar não só esses pontos que eu falei, mas como que o internacional ele produz margens e marginalizados, que já era algo colocado lá no quarto debate. Mas eles vão recuperar isso e pensar em relação aos povos indígenas. Uma coisa que eu acho importante aqui, a gente destacar, e que está no artigo, é que alguns pontos. Né? A América Latina, especialmente, eu acho que é uma região bem especial para a gente pensar, por exemplo, ou teorizar sobre o ator coletivo, entendendo que os povos indígenas podem ser um exemplo de ator coletivo. Quando eu estou falando em ator coletivo, que são os atores coletivos, que vocês já devem ter estudado? São, pensando em atores não estatais, tá? Que eu estou falando, atores coletivos não estatais que eu estou pensando. Movimentos sociais, redes, organizações não governamentais. A gente tem diversas formas de atores coletivos, mais ou menos formalizados, mais ou menos institucionalizados. E aqui eu estou entendendo os povos indígenas como um tipo ou um representante desses atores coletivos. Bom, embora a gente comece a ter cada vez mais essa literatura teórica de RI, que tem como ponto central os povos indígenas, é interessante ver como é que na literatura, de uma maneira geral, e aí eu estou pensando não só na literatura de RI, mas inclusive na literatura de outras disciplinas, por exemplo, CP, né, sociologia. No início do século XXI, ainda havia uma ideia de que estudar povos indígenas era estudar a partir de uma ótica de uma identidade política, ou política identitária, melhor dizendo,
e de uma política étnica, né, que em inglês a gente observa muito nos termos identity politics e ethnic politics. Inclusive, muitos desses estudos tratavam dos povos indígenas na América Latina, né? E aí, não por acaso, eu comecei falando que a América Latina é um lugar especial para estudar o ator coletivo. Se a gente olha dos anos 90, principalmente para cá, né, a gente tem momentos, né, em que a gente observa uma sociedade civil muito vibrante na América Latina, e isso dando muito insumo para os acadêmicos de uma forma geral. E se a gente pensar povos indígenas, a gente tem aí um ator coletivo importantíssimo para esse tipo de literatura, né? Se a gente pensar, 1992 é um marco, né? Aliás, os anos 90 ali, eles são um marco, né? A gente tem, primeiro, uma série de protestos, né, que vão, a partir dos povos indígenas, que vão criticar os 500 anos de descobrimento das Américas. Depois a gente tem o Levante Zapatista. A gente começa a ter cada vez mais uma mobilização de povos indígenas também aqui na América do Sul. O Equador é um exemplo disso. A gente começa a ter também, nos anos 90, uma série de reformas institucionais, né? Seja em termos das constituições dos países, mas também mexendo em outras questões, como lei de participação social, etc., no sentido de tornar esses estados mais multiculturais, digamos assim, né? Um multiculturalismo de Estado, né? E aí, quando a gente chega aos anos 2000, a gente chega também num outro momento muito importante em relação ao autor coletivo, em que a gente vai ter uma série de condições também para que isso aconteça, né? Mas também uma série de características, vamos colocar nesse sentido, né? Por um lado, se a gente observa a América do Sul, a gente tem alguns governos progressistas chegando ao poder. Antes disso, a gente já tinha mobilização de diversos movimentos indígenas, né? Alguns, inclusive, conseguindo a derrubada dos governantes. Esse é o caso do Equador, né? O movimento indígena, ou os movimentos indígenas do Equador, conseguiram derrubar diversos governos, né? Também nos anos 2000, a gente tem uma série de acontecimentos na Bolívia, por exemplo, né, antes do MAS assumir o poder, né, o MAS vem naquela esteira de um projeto de descolonização, né, conhecido como processo de câmbio, mas antes disso, a gente tem uma série de acontecimentos ali, como a chamada Guerra da Água, em Cochabamba, a Guerra do Gás, né, ali em El Alto, principalmente, em La Paz. Então, tem uma série de acontecimentos que vão culminar com a chegada do MAS ao poder. Nos anos 90, na própria Bolívia, a gente tem uma série de marchas dos povos indígenas das chamadas Terras Baixas, que são, por exemplo, Santa Cruz, Tarija, Beni, que pega ali a parte que eles chamam de selva, né? E que vão demandar autonomia dos povos indígenas, autonomia e território. Se a gente olhar para o Brasil, nos anos, isso é importante, inclusive, para a gente entender o próprio surgimento da PIB, né? Hoje em dia, a PIB, todo mundo, quer dizer, não sei se todo mundo, mas muita gente conhece a PIB, já ouviu falar na PIB, né? Ela tem um destaque muito grande, inclusive internacionalmente, né? Mas ela também não veio do nada, né? Se a gente olhar para os anos 80, por exemplo, no Brasil, a gente tem, antes até, a gente tem a criação de assembleias indígenas, né? A própria Igreja Católica sendo importante aí, as comunidades eclesiais de base, né?
que foram muito importantes no Brasil para a formação de movimentos sociais, de uma forma geral, né? Sejam na urbe ou na... acaba surgindo como sinônimo de não urbe, né? Então, envolve uma série ali de regiões e de atores, né, com muitas especificidades e que compõem essa não urbe. As comunidades eclesiais de base foram importantíssimas para isso. A gente começa a ter a formação de assembleias, né, entre os povos indígenas, depois a gente vai ter a formação da União das Nações Indígenas, né? E os povos indígenas vão tecer redes importantes, né, sejam com outros atores, né, que a gente vai chamar de povos da floresta, né? Então a gente teve essa articulação dos povos da floresta, principalmente junto com os seringueiros, muito importante nos anos 80, né? Mas também redes com intelectuais, etc., para pressionar a nossa Constituinte, por exemplo, né? Para que a nova Constituição respeitasse os direitos dos povos indígenas, né? Não como tutelados, inclusive, né? A figura do indígena no Brasil, ela é historicamente uma figura tutelada, né? Desde a própria colonização portuguesa, né? Diferente, por exemplo, da colonização da Espanha, onde o indígena, na letra da lei, ele apareceu como um súdito do rei. Tá? Isso é uma outra questão importante também para a gente entender. Enfim, com a criação da nossa Constituição, com a promulgação da Constituição, a UNE vai se dissolvendo um pouco, e aí a gente começa a ter a criação de organizações regionais, como a COIAB, né? A gente tem, hoje em dia, diversas organizações regionais, inclusive elas compondo a PIB, né? Mas talvez a primeira e uma das maiores é a COIAB, né? Isso é importante para a gente entender como vai surgindo ou o que precede a formação da PIB em 2005. Bom, voltando à literatura, né, que inicialmente era sobre ethnic politics ou identity politics, quando a gente está também mais ou menos lá para 2005 por aí, a gente começa a ter a gente começa a ver algumas novidades na literatura, principalmente a literatura sobre povos indígenas, né? E aí, muito importante vai ser o que eu diria a literatura sobre ontologia política e cosmopolítica, que é principalmente a de ontologia política, uma literatura sobre que toca em temas como pluriverso, relacionalidade, que é a que vai informar também o que eu chamei de virada ontológica revisitada, entre aspas, que inclusive vai influenciar relações internacionais. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente pega a virada ontológica em relações internacionais, ela não é de agora, não é isso? Vamos lá olhar, por exemplo, para os construtivistas, não é isso? Uma grande questão relacionada ao construtivismo é essa virada ontológica, né? E isso a gente pode aplicar para os outros também, do quarto debate das relações internacionais. A literatura sobre povos indígenas, eu diria que ela revisita essa virada ontológica e as últimas publicações que trazem temas como pluriverso, relacionalidade, que, portanto, estão muito informadas por uma literatura, mas também por uma prática desses povos indígenas aqui na América Latina, ela também reforça essa virada ontológica revisitada, né? Que se propõe a construir uma disciplina de relações internacionais mais diversa, mais plural, que se propõe a aprofundar a democratização da disciplina de relações internacionais e que procura, sobretudo, entender a diferença a partir dessa própria diferença. Então, por isso que eu chamo essa virada ontológica revisitada. Porque a virada ontológica em Rio não é 9, 2,
porque o faz a partir de uma proposta de entender o diferente na sua diferença, né? E aí a gente, num primeiro momento, vai ver na literatura de relações internacionais textos que vão se pautar pela noção de pluriverso, né? Que muitos talvez conheçam pela frase zapatista, um mundo onde caibam muitos mundos. Essa frase ficou célebre, né? Mas o que quer dizer essa frase? Na verdade, são muitos mundos, né, que possam coexistir de fato, né? Ou seja, que tenham, digamos, o mesmo status, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o próprio conceito de interculturalidade, né? E aí eu estou fazendo um mergulho dentro de um Estado, por exemplo, né? A interculturalidade é uma das propostas dos povos indígenas. O que é a interculturalidade? A interculturalidade é você aplicar essa coexistência de mundos na sociedade, né? E aí a gente olharia isso não só para a área da educação, mas para a área da saúde, por exemplo, saberes indígenas coexistindo com a ciência moderna e assim por diante, tá? O pluriverso, ele teria a ver com tudo isso, né? Com a possibilidade dessas duas lógicas distintas, duas no mínimo, né? Ou mundos distintos conseguirem coexistir no mesmo pé de igualdade, vamos colocar nesse sentido, né? Outro termo, né, outro conceito que vem sendo muito mobilizado é o termo da relacionalidade, né? Isso é importante também para a gente entender os povos indígenas. Aliás, isso vem dessa prática dos povos indígenas, que tem a ver com, não só como uma ideia de que tudo no mundo está interrelacionado, o que é animado e o que é inanimado, né? Os seres humanos e aqueles que não são humanos. Há uma correlação ali, há uma relação constante, né? Mas também entender que a própria existência desses povos indígenas, a sua própria intersubjetividade, por exemplo, isso se dá a partir de uma relação com o território, né? A partir de uma relação, inclusive, de uma simbiose, que a gente poderia dizer quase, com o território, né? E aí, se a gente pensar em termos de literatura, tanto a literatura sobre ontologia política como a literatura sobre cosmopolítica, elas aportam muito nesse sentido, tá? Na verdade, elas se conversam muito, a ponto de, hoje em dia, o Mário Gleiser, que era quem falava muito sobre ontologia política, né? Ele agora abraçar muito o termo de cosmopolítica. Mas em outros termos, o que eu quero dizer com isso, com cosmopolítico, e por que trazê-lo para entender a PIB? A Marisol de la Cadena, assim como Mário Gleiser e tantos outros, eles vão entender que, nem toda política indígena ela é cosmopolítica. Isso é uma coisa importante de se diferenciar, tá? Quando eles estão pensando em cosmopolítica para falar sobre povos indígenas, ou seja, nem toda política indígena é cosmopolítica, mas uma política indígena pode ser uma cosmopolítica. Quando eles estão trazendo esse termo, eles estão entendendo que a política exercida por esses povos indígenas, ela excederia uma noção de política, que é uma noção liberal e senso moderna, né, de política, né, que entende a política como um âmbito puramente da racionalidade, onde o afeto não tem vez, uma política muito delimitada, né, pelas instituições políticas do Estado-nação, por exemplo. A gente poderia pensar isso para o internacional. Portanto, essa política moderna que eles estão entendendo é a política que está inscrita na lógica moderna, e eu volto a repetir, colonial,
que está presente tanto na formação do Estado-nação, como também do internacional. Nisso, obviamente, os povos indígenas já estariam automaticamente excluídos dessa ideia de política, mas não é só isso. A ideia deles é para além, é que a noção de política moderna, ela excede, na verdade, ela não comporta o que esses povos indígenas estão pleiteando e a prática deles, ou seja, a política exercida por esses povos indígenas a partir da sua cosmologia, a partir da sua relacionalidade com o território, ela excede a gramática política moderna, ela excede a lógica moderna, colonial. A gramática e essa lógica que funda a lógica moderna colonial, essa gramática, ela não comportaria a prática cosmológica e política também desses povos indígenas. E existem diversos exemplos, né, para isso, né? Por exemplo, a Marisol de la Cadena, ela utiliza muitos exemplos de Cusco, que foi onde ela fez o trabalho de campo dela, né? Quando os povos indígenas, algumas lideranças começam a falar que estão conversando com a montanha, né? E quando ela pergunta, mas o que é aquilo ali? E eles falam, aquilo ali aí colocam o nome tal, que é o nome da montanha. E para ela aquilo ali é apenas uma montanha, para eles não. Para eles é o que ela chama de seres terra, né? Ou a própria noção, pode passar, Lucas, por favor, de uma noção, por exemplo, de soberania dos povos indígenas, mas que não seria simplesmente uma soberania calcada na legalidade, né? Lógico que ter normas é importante, né? Mas estaria para além, porque essa interpretação legalista puramente da soberania indígena, ela não daria conta da interpretação e da vivência desses povos com o seu território, porque o território ele não se limita ali, né, aquilo que está sendo colocado como é o espaço onde eles exercem a sua soberania, ela está para além. Não pode voltar. Obrigada. E aí a Marisol de la Cadena, quando ela fala de cosmopolítica, ela fala então disso, né, que a cosmopolítica ela é exercida tensionando essa lógica moderna, essa política moderna, né? E aí eu coloco ali que existem duas questões relacionadas à cosmopolítica, né? Existe um caráter de denúncia, mas também existe um caráter de mediação, né? Então, o caráter de denúncia, né? A gente vê, por exemplo, nos discursos que esses povos publicizam sobre a exploração do que seria a mãe terra, a mãe natureza, a denúncia que eles fazem em relação ao extrativismo, a ideia que eles defendem de que a mãe terra, a mãe natureza, ela não está à venda, então eles criticam, por exemplo, as chamadas, entre aspas, soluções verdes, né? O próprio mercado de carbono seria uma forma de mercantilização da natureza, e a natureza, como mãe, né, ela não está à venda, né? Ela é parte desses povos indígenas, então ela não se vende, até porque não se pode vender aquilo que não se possui. Aí é uma diferença ontológica muito grande e que já demonstra para a gente que a relação que eles têm com o espaço não é uma relação de propriedade, né? Uma vez uma liderança indígena estava me dizendo assim que a importância do território para eles é que eles não era um direito de propriedade, era um direito de relação. Portanto, é um direito de relação com o território que vai envolver uma questão espaço-temporal mesmo, que envolve a espiritualidade, né, isso, os ritos que são importantes ali. E isso, inclusive, alguns teóricos indígenas colocam para a gente, né? Tem diversos teóricos indígenas, inclusive daqui da América Latina,
Quando eu digo América Latina, obviamente eu estou incluindo o Brasil, mas aqui eu selecionei o Glenn Coulthard, que é ele é da nação Dene, no Canadá, e ele tem um livro, né, em que ele coloca essa expressão grounded normativity, ou seja, que os povos indígenas exerceriam ou estariam pautados por uma ética e por uma normatividade calcada no espaço. Quando ele fala isso, ele procura diferenciar aquilo que daria o tom de uma lógica moderna, colonial, para uma lógica outra, no caso indígena. E o que ele argumenta? Ele diz que, enquanto para os indígenas o fundamental é o espaço, para a lógica moderna, o que dá o tom é o tempo. Quando ele está falando isso, não quer dizer que para os povos indígenas o tempo não seja importante, ou que para a lógica moderna o espaço não seja importante. Se o espaço não fosse importante, né, a gente talvez não tivesse visto a colonização desses territórios aqui. Não é isso? O espaço ele continua sendo importante, né? Os próprios territórios indígenas continuam sendo objeto de intervenção, que se chama em espanhol desporro, não é isso? De invasão. Então, o espaço era importante. Só que qual é o argumento do Glenn Coulthard? O preponderante, o que dá o tom da lógica moderna é o tempo, enquanto o que dá o tom da lógica indígena, digamos assim, é o espaço. Ou seja, tudo que dá significado ao mundo ou aos mundos desses povos indígenas tem a ver com a relação com o território. Por isso que o território é tão importante para eles, né? É a partir dessa relação com o território e como isso está imbricado na própria espiritualidade, no entendimento que eles têm entre o cosmos e, por exemplo, o que é telúrico, né? Tudo isso informa esses mundos indígenas, né? Ao passo que, para o homem moderno, o que dá o tom, o que dá um significado, é como esse mundo funciona, é o tempo, é o controle do tempo, né? E que está muito presente quando a gente fala em tempo linear. A própria mobilização de que existe um passado, presente e futuro, ela foi importante, por exemplo, em Hobbes, para colocar os povos indígenas num outro tempo, no passado. No passado, eles são os atrasados, né? E isso, se a gente pensar bem, está muito introjetado, né, no imaginário social, infelizmente, sobre os povos indígenas. Isso expressa a permanência dessa negação da coetaneidade. E que a gente pode colocar diversos exemplos aqui, tá? Enfim, além das denúncias, a gente pode passar, Lucas, também uma mediação, que eu acho importante colocar, ou seja, o fato da denúncia ser estabelecida, ou das denúncias serem estabelecidas, ela não impede possibilidades de mediação, né? E isso a gente consegue ver em diversos exemplos. Tem uma autora, a Bold, né, que ela fala em negociações cosmopolíticas, enquanto a Marisol de la Cadena, ela traz o termo partial connections, né? Mas o que elas querem dizer? Elas querem dizer que o exercício dessa cosmopolítica, né, tudo bem, pode ter a denúncia, etc., mas há uma articulação entre o uso de uma gramática moderna, ao mesmo tempo que a gente poderia dizer que há deliberadamente também
uma conservação de uma gramática outra, calcada na ancestralidade. Isso a gente consegue ver, e pelo menos esse foi o trabalho que eu e Elias a gente tentou fazer, ao observar os discursos da PIB, no material que a gente coletou da PIB, no que tange os acampamentos terra livre, né? Então, a gente começou a ver, por exemplo, que a partir de um determinado momento, a PIB começou a mobilizar cada vez mais nos discursos. E aí, qual foi o material que a gente pesquisou? A gente pesquisou todo o material que a PIB disponibiliza sobre as ATLs, e o site da PIB é muito bom, e também os dossiês que a PIB começou a emitir, tá? E aí a gente começou a ver, desde a primeira TL organizada, claro que a gente viu a anterior, de 2004, mas é na TL de 2005 que a PIB é criada, né? Como uma instância mesmo de articulação dos povos indígenas, o que eu acho também que foi uma estratégia, e vem sendo, para quem olha de fora, uma estratégia muito interessante dos povos indígenas no Brasil, porque se a gente pensar bem, a gente está num estado, nação, onde a gente tem mais de 300 povos indígenas, são mais de 300, né? Num estado que tem dimensões continentais. Desses 300 povos indígenas, a gente tem também uma diferença em relação ao lugar onde eles se situam, né? As próprias organizações regionais que compõem a PIB, elas indicam isso. Por exemplo, a gente tem a COIAB, né, referente à Amazônia, a gente tem a APOIME, referente a Nordeste, Minas Gerais, acho que Espírito Santo também, a gente tem a ARPIN Sul, a ARPIN Sudeste, a gente tem a Assembleia Guarani, e todas essas organizações, além de representarem regiões diferentes do Brasil, que têm também as suas particularidades, além disso, a gente deve pensar também que, dentro dessas organizações, a gente também tem uma pluralidade de questões. Obviamente, existe algo, ou existem questões em comum, entre elas, a importância do território e a defesa do território como sendo aquilo que transversaliza as lutas, né? Inclusive transversaliza de uma forma internacional, né? Se a gente olhar para diversos povos indígenas, o que eles estão demandando ainda é, em grande medida, a demarcação de territórios, né? Vou olhar para a Bolívia, qual era a defesa? A defesa era terra e território, autonomias indígenas. No Equador, território, né? Ou é a demarcação de território, ou é a defesa do território já demarcado. Então, isso é algo extremamente importante. Só que, para além disso, tem também as particularidades, inclusive de assédios que eles sofrem em seus territórios, que vai ser diferente. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem diversos casos, por exemplo, envolvendo mineração, envolvendo crime organizado. No Nordeste, a gente tem outras questões, né? A gente tem uma assédio também em relação aos territórios, mas a gente tem também uma tentativa de expansão do turismo, né, que vai assediar os territórios desses povos indígenas. Obviamente que a gente tem uma disputa por terras também entre latifundiários, enfim, são diversas as questões. E aí, o que a gente começou a observar nessa nossa pesquisa, né? Desde 2005 até 2000, e nosso estudo foi até 2023, né? Porque a gente escreveu em 2024, e aí, quando a gente escreveu, já tinha ocorrido a TL 24. Em 24, as ATLs em si completaram 20 anos, e esse ano a PIB completou 20 anos. Bom, a gente começou a descobrir que nos primeiros anos das formação das ATLs,
os discursos eram muito em relação à defesa do território. Defesa do território, aí a demarcação de terras indígenas, era muito pautado por isso. Conforme a gente foi vendo avançar os anos, né? Então a gente está falando dos primeiros 4 anos depois das ATLs, né? E com a formação da PIB. Quando a gente começa a entrar nos anos de 2008, 2009, nos anos seguintes, a gente vai ter não só a defesa do território, mas uma crítica também aos projetos extrativistas. E isso é importante salientar, porque a gente está num momento, se a gente pensar 2008, 2009, 2010, ainda a gente está vivendo os governos progressistas, e uma questão muito importante desses governos progressistas aqui na América do Sul é o aumento das exportações de commodities, não é isso? E que tem tudo a ver com o redesenho da geopolítica mundial, não é isso? A ascensão da China enquanto uma grande potência, né? E se a gente olhar para a pauta, enfim, para a pauta de exportação e para a economia dos países sul-americanos, em grande medida, eles são fundamentalmente extrativistas, né? Eles são exportadores de commodities. O Brasil também, muito embora tenha um parque industrial, mas nunca deixou de ser um grande exportador de commodities. Uma coisa muito importante nesse período associado a essa ascensão da China, atender a esse mercado que está demandando cada vez mais essas commodities, que está valorizando, inclusive, o preço dessas commodities, o preço internacional dessas commodities. E num projeto que vinculava a exportação dessas commodities a não só o desenvolvimento econômico desses países sul-americanos, dessas sociedades, e de uma possibilidade de redistribuição de renda, através, por exemplo, das bolsas, né, que em diversos países da América Latina a gente teve essa experiência de redistribuição de renda através das bolsas, né, em alguns lugares se chamaram bônus, né, enfim, praticamente todos os países, ou quase todos da América do Sul, tiveram essa experiência. Então, a gente tem isso, e é um momento também que, se a gente pensar em integração ou projetos de integração regional, eles vão acompanhar isso. E o que vai ser importante, então, para exportar essas commodities? Vai ser importante você investir na infraestrutura. Então, esse momento é um momento em que, nos discursos da ATL, no material que é produzido pelas ATLs, a gente vai ter não só a defesa do território, mas a defesa do território contra o extrativismo e contra esses projetos, digamos, de desenvolvimento, projetos de infraestrutura, etc. Né? No Brasil, os PACs, né? O projeto de aceleração do crescimento, né? A gente teve diversos projetos aí vinculados, né? E não foi só no Brasil, no entorno também. Bom, conforme o tempo vai passando, 2009, se eu não me engano, é o primeiro ano que a gente vê uma menção a alguma questão ambiental, entre aspas, no discurso das ATLs. Então, eles começam cada vez a mobilizar mais a questão da mudança climática, mas uma ideia de defender a mãe terra e a mãe natureza. E aí, a partir daí, a gente vai começar a ver cada vez mais isso, né? Uma ideia de que os povos indígenas, eles são guardiões da mãe natureza, e o fazem, né, por conta dos seus modos de vida, porque são modos de vida que não são prejudiciais à natureza, né? Pelo contrário, né? O modo de vida indígena ele estaria caracterizado por essa relação com o território, não com a depredação do território, né? Seria
eles exerceriam um modo de práticas voltadas para a vida e não para a morte, né? Portanto, isso seria crucial, né, se a gente pensar, não só para tentar promover algum tipo de solução, ou principalmente mitigação da emergência climática, né, mas o impacto disso também seria sobre toda a humanidade, né, já que há todo um discurso relacionado à crise climática que fala muito sobre uma catástrofe climática, né? Ou seja, é um discurso que a gente poderia colocar catastrófico, entre aspas, nesse sentido, e que vai falar do futuro da humanidade como sendo catastrófico. Né? Então, a gente começou a observar as mudanças nos próprios discursos publicizados pela TL, né, que era um discurso, num primeiro momento, muito pautado pela defesa do território, e que ele foi sendo transformado em um discurso onde cada vez mais a gente via o exercício da cosmopolítica no sentido de articular uma gramática moderna ao que seria a ancestralidade, né, enquanto exemplo de uma gramática indígena. Ou seja, a ideia de que os povos ancestrais, ou seja, a sua ancestralidade, o seu modo de vida, seriam fundamentais para a preservação da mãe terra, da mãe natureza e, portanto, para a mitigação de uma crise climática, né? E de uma possível catástrofe para a humanidade no futuro próximo. E aí é importante também que tem uma outra questão que, ou seja, não é abandonada, é que, como o modo de vida deles é fundamental e, portanto, a existência dos povos indígenas é indispensável para o planeta, né, e para a Mãe Terra, né, é indispensável para se garantir um futuro dessa humanidade, então há uma urgência na defesa dos territórios indígenas e na demarcação dos territórios indígenas. E aí, a nossa conclusão, né, entre outras questões, porque eu também não quero avançar muito no tempo, acho que eu já estou falando quase há uma hora, é que, ao exercer essa cosmopolítica, ou seja, não abre-se mão daquilo que seria próprio seu, ou ancestral, ou daquilo que denotaria sua ancestralidade, mas mais do que isso, mobiliza-se essa ancestralidade para, em articulação com uma gramática moderna, calcada pelo tempo, por exemplo. A ideia do futuro é isso, né? Calcada no futuro da humanidade, na emergência climática, né? Tudo isso denotando essa gramática moderna, né? Essa articulação é mobilizada, portanto, pelos povos indígenas na documentação dos ATLs, no exercício dessa política indígena, que também é cosmopolítica nesse caso, né, para, novamente, pleitear a demarcação dos territórios indígenas. Quando a PIB faz isso, ela vai internacionalizando um pleito que seria, num primeiro momento, puramente local. E ela faz isso a partir de um espaço, que é o espaço das ATLs, né, que também seria, a priori, um espaço meramente local. Mas, quando ela faz isso, ela vincula a demarcação do território a um tema que é um tema que está na ordem do dia do internacional, né? Mobilizando uma gramática que é uma gramática moderna, e que é uma gramática moderna também fundante desse internacional, né? Uma gramática, por exemplo, ambiental, da catástrofe climática, ela mobiliza a importância do tempo dessa gramática moderna e o faz a seu favor. Olha, vamos demarcar os territórios indígenas. Há, portanto, uma internacionalização de um pleito, né, que seria um pleito meramente local, e há uma internacionalização também das ATLs, né? E aí eu queria finalizar, pode passar, Lucas.
Pode passar também, que eu já avancei aí. Na verdade, eu coloquei algumas provocações ali, que são provocações que eu acho que tem um pouco a ver também com a minha trajetória de pesquisa, não só em relação aos povos indígenas, assim. Eu acho que esse caso, né, mas não só esse, eu acho que ele é importante para a gente pensar a importância que o local tem para a gente pensar o internacional. E talvez isso seja especialmente importante para os alunos de graduação, né? Eu não fiz graduação em relações internacionais, eu fiz graduação em ciências sociais. Mas sei que quando a gente faz uma graduação, principalmente, na pós-graduação também, a gente é treinado, no caso vocês são treinados para pensar o internacional e as práticas internacionais. Talvez a minha própria experiência das ciências sociais tenha transtornado um pouco isso para mim, e fez com que, nos meus estudos de relações internacionais, eu olhasse muito para o local. E eu acho que isso talvez tenha se tornado uma característica minha, assim, de procurar entender o internacional a partir do seu vínculo com o local, né? E aí por isso eu coloquei aqueles três questionamentos, assim, o que acontece com o internacional quando a gente olha para o local e quando o internacional ele é descentrado, né? Talvez a gente tenha aí possibilidades, eu sei que isso dá mais trabalho para a gente, mas a gente tem possibilidades de reinterpretar esse internacional. E a partir daí, eu acho que outras perguntas podem surgir, né? Por exemplo, a própria ideia do internacional se territorializar, nem sempre a gente faz essa pergunta, nem sempre a gente tem essa reflexão. Muitas vezes, quando a gente fala de relações internacionais, parece algo quase etéreo, né? Muito distante das nossas vidas, né? E não é. O internacional ele se territorializa, mas a gente também tem que, talvez, dar um espaço nesse nosso treinamento para olhar o local e como esse internacional se territorializa. E, por último, o que acontece com o local quando o internacional deixa de ser o referencial, porque a gente pouco olha para o local, né? Então, enfim, é isso. Obrigada pelo convite e pela oportunidade. Excelente, professora. Um tema fascinante, assim, uma viagem realmente, né? Especialmente, acho que é algo que é muito importante, você trabalha com essa agenda e sabe que mesmo os especialistas de relações internacionais do Brasil, e os estudantes especialmente, né, eles se veem um tanto impressionados, mas há tanta coisa para nós pensarmos sobre o nosso objeto, né? Há tantas agendas excluídas, tanta coisa que não é conhecida, né? E tantos temas que são cruciais, que são críticos e que têm que ser trazidos para o nosso debate, para o nosso conhecimento. Nós temos aqui, professora Ana Carolina, já algumas perguntas que, que nos foram enviadas, nós sistematizamos algumas delas. Se nós sintetizamos assim para editar um pouco, né? Uma delas é a pergunta da Ana Carolina Suachará Peterle Bezerra. Ela pergunta o seguinte: de que forma o conceito de direitos originários, que é reiterado pela PIB e nos documentos do ATL, desafia a interpretação jurídica estatal, sobretudo no contexto do marco temporal? E como é que isso demarca os limites, digamos assim, da Constituição, da legislação nacional para marcar essas cosmologias indígenas? É uma pergunta interessante. Eu vou passar uma outra, antes de devolver a palavra, que é uma pergunta da Júlia dos Santos.
Ela pergunta o seguinte: a academia, quando segue as macronarrativas coloniais, muitas vezes despolitiza o ativismo indígena. Como você, como pesquisadora do tema e o seu coautor, veem o papel da pesquisa acadêmica na reprodução desses enquadramentos? E como seria possível escapar desse framing, desse enquadramento tradicionalista, excludente, que o pensamento, que a pesquisa, que a reflexão da nossa disciplina faz sobre esse tema? Eu devolvo a palavra, depois nós temos aqui outras duas perguntas. Obrigada pelas perguntas. Vamos lá. Eu não sou do direito, então vou te responder a partir da minha leitura sobre os direitos dos povos indígenas, tá? Enfim, os direitos dos povos indígenas, né, se a gente for olhar, e aí eu acho isso uma coisa interessante, que assim, a gente tentou aqui estabelecer uma crítica e também desconstruir o que seria internacional, mas isso não significa entender que o internacional não seja importante para esses povos indígenas. Principalmente se a gente atentar para o seguinte fato: eles são historicamente exteriores à formação dos Estados-nação, ponto. Ponto. Porque a lógica moderna os exclui da formação do Estado-nação, e porque eles são anteriores à formação do Estado-nação. Ponto. E aí, nesse ambiente que é de constante marginalização, os povos indígenas têm, muitas vezes, no internacional, vamos colocar nesse sentido um espaço, né, para acessar e tentar fazer valer a defesa dos direitos dos povos indígenas, direitos esses que são reconhecidos pela Convenção 169 da OIT, tá? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar. Dito isso, quando a gente fala de direitos humanos dos povos indígenas, eu acho que tem algumas questões aí que são importantes, né, e que a própria literatura coloca que tem uma lógica, né? Quando a gente fala de direitos humanos, mas isso está muito calcado numa ideia de um sujeito de direitos que é individual. E quando a gente fala de povos indígenas, tem uma outra questão, que é o fato de que, né, nas cosmologias dos povos indígenas, de uma forma geral, e no modo de vida deles, o que é primordial não é o indivíduo, e sim a comunidade. Então, aí já tem uma questão que eu acho que é importante para a gente pensar. Agora, se a gente for para a tua pergunta especificamente, né, que é o conceito de direitos originários, né, pela PIB, e como isso desafia o direito doméstico, digamos assim, né, do Estado-nação brasileiro, especialmente em relação ao marco temporal, eu acho que, de novo, a PIB exerce uma cosmopolítica em relação ao marco temporal, né? E faz isso, né? Eu acho que o marco temporal ele é um reflexo, né? E funciona para mim quase que como uma confirmação do argumento do Glenn Coulthard, né? Que estabelece essa diferença entre a gramática moderna colonial e a gramática indígena. Por quê? Porque o marco temporal ele mobiliza claramente o tempo, né, para tentar expropriar os povos indígenas do seu território. Então, ele mobiliza o tempo para expropriar, ou seja, que teria, segundo Glenn Coulthard, uma preponderância nessa lógica moderna. Ele dá ali, ele é
vamos colocar nesse sentido, é um princípio ali que dá significado, né, ao discurso moderno, né, e ele é mobilizado em contraposição ao espaço, né, que é aquilo que é preponderante na lógica indígena. Então, o marco temporal, para mim, ele reflete muito esse argumento do Glenn Coulthard, ou seja, o marco temporal, ele, digamos que seria nos anos recentes, né, um reflexo mais evidente, talvez, né, dessa lógica moderna e da importância e como o tempo é mobilizado nessa lógica moderna. O que a PIB faz em relação ao marco temporal é, novamente, exercer essa cosmopolítica para se contrapor à preponderância do tempo em relação a esse marco temporal, né? E mobilizando também o tempo. Só que o que eles falam, né? Não só eles mobilizam, né? Há um discurso, obviamente, jurídico em relação a isso, né? Que eles vão mobilizar, né? Nas instâncias que tem que mobilizar, por exemplo, no STF, não é isso, né? Já houve ali uma tentativa do Gilmar Mendes, né? De promover supostamente uma conciliação, né? E a postura da PIB é muito clara, né? Os nossos direitos já estão ali na Constituição de 88. O marco temporal é uma forma de você subverter os nossos direitos que já estão ali na Constituição de 88. O Brasil, ele reconhece, não é isso? E internalizou a Convenção 169 da OIT, né? Ele é signatário, né? Ora, o que a PIB diz? E é interessante também, né? É uma outra forma deles mobilizarem o tempo, que é algo tão caro, essa lógica moderna. Nós sempre tivemos aqui. Se a gente olhar para a PIB, os últimos discursos e as últimas frases, assim, né? Que a gente vê, muitos slogans, entre aspas, tá? Nas ATLs são: os povos indígenas sempre estiveram aqui, nós sempre estivemos aqui. Inclusive, a ideia do futuro ancestral é isso. Nós sempre estivemos aqui. O futuro ancestral também porque a gente sempre esteve aqui, né? Então, a própria noção de ancestralidade, ela é mobilizada de uma forma, vou falar assim, de uma forma espaço-temporal. Nós sempre, temporalmente, estivemos aqui nesse espaço, né? Então, a posição deles em relação ao marco temporal é, obviamente, uma posição de tentar subverter, eu diria, minha interpretação, tá? De subverter essa lógica moderna, né, que é refletida no marco temporal, se utilizando também, novamente, de algo que é muito caro, essa lógica moderna, que é o tempo, a gente sempre teve aqui. Quer dizer, além de argumentar em relação ao direito à autonomia, ao direito à autodeterminação, ao direito aos seus modos de vida e, portanto, à necessidade do território, nós sempre estivemos aqui. Vocês foram que chegaram depois. E é muito importante também a gente observar, é interessante quando a gente lê o discurso do outro a partir da própria escrita desse outro. Por quê? Porque aí a gente vai ver que, enquanto pela lógica moderna, esse outro ele vai ser tratado como o estrangeiro, por exemplo, aquele que não tem lugar, quando a gente vê discursos como nós sempre estivemos aqui, isso quer dizer que não são eles que são os estrangeiros somos nós. Então, há uma inversão dessa relação entre o eu e o outro somos nós, não são eles. Né? Então, eu iria, no primeiro momento, eu te diria isso, tá?
Em relação, como eu vejo o papel da pesquisa acadêmica em relação a esse enquadramento excludente, então, eu não sei, eu ia te falar que eu não sei nem se eu sou uma pessoa tão adequada para falar isso, que talvez eu crie mais problemas do que eu solucione. Na verdade, eu acho que talvez por uma influência das ciências sociais, que foi a minha graduação, eu sempre procurei estudar, assim, aquilo que era diferente na disciplina, mas não só aquilo que era diferente na disciplina, aquilo que normalmente não era enquadrado como sendo RI. E vou até fazer uma confissão, assim, quando eu fui fazer mestrado em Relações Internacionais, num primeiro momento eu queria fazer política externa. E aí eu vi que eu poderia fazer política externa, mas não era aquilo que me interpelava de verdade, né? Cada um lida diferente com a sua atuação profissional, a sua pesquisa. Eu tenho quase que uma relação afetiva com a minha pesquisa, né? Normalmente, a forma como eu estudo, os atores que eu estudo, porque, de alguma forma, eu me sinto muito interpelada com o que eles estão colocando. Tem uma provocação emocional para mim. E eu não tinha tanto essa conexão. Eu só fui perceber isso depois. No primeiro momento, eu vi que, putz, eu ia estudar política externa, mas eu achava que outras coisas me interpelavam mais. Aí, depois é que eu fui descobrir, de fato, que eu não tinha uma conexão, ou talvez não teria, se comparada ao estudo dos atores coletivos. E aí eu fui estudar atores coletivos, eu fui estudar, na verdade, o movimento dos seringueiros na Amazônia. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, né? Porque quando algo é enquadrado, né, por um lado, aquilo te facilita, por exemplo, se você vai estudar, né, e você tem um modelo já teórico preparado para aquilo, óbvio que aquilo facilita, no primeiro momento, a sua vida, né? Mas a grande questão é quando aquelas pessoas que você quer, de alguma maneira, abordar, estudar, quando aquilo ali é dito para você que você não pode porque não se encaixa na disciplina. E, por vezes, isso não é dito ao aluno porque a pessoa está com má vontade, não é isso, mas é porque a disciplina é enquadrada de uma tal forma que ela torna muito hostil, assim como tornou para os estudos sobre povos indígenas, que eles emergessem, mas eles emergiram, que bom, né? Existem muitas formas de se entender o internacional, né? Isso ocorre também em outras disciplinas, existem muitas formas de compreensão. Eu procurei sempre, e esse é o exercício que eu faço até hoje, inclusive eu estava conversando ontem com uma aluna que veio me procurar para falar sobre isso, assim. Eu procuro sempre olhar. O primeiro momento que vem são os enquadramentos e os obstáculos, mas ter uma postura de tentar ver por quais caminhos eu posso entender o internacional. Eu acho que isso é importante. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante é que, quando é um tema que é historicamente marginalizado, entendido como um tema não próprio, não é só das relações internacionais, é um tema não próprio da política, isso se torna cada vez mais difícil. E aí, em relações internacionais, eu comecei a ficar comecei a me distanciar muito, né, de questionamentos que eram assim, mas por que isso é importante para as relações internacionais? Porque eu passei a entender que esse tipo de questionamento era um questionamento que
ele já estava viciado e ele por si só já tinha um enquadramento hostil, né? Porque se a gente só vai estudar aquilo que num primeiro momento é visto como importante para as relações internacionais, eu jamais estudaria o movimento do seringueiro, eu jamais estudaria povos indígenas, né? Porque num primeiro momento são atores coletivos que não teriam uma conexão evidente, ou seja, óbvia, com as relações internacionais. A primeira questão, eu acho que a gente tentar desconstruir o que é esse internacional e tentar sair de uma relação, eu acho que é um pouco utilitarista, eu colocaria dessa forma, olha, então só serve eu estudar aqueles que, no primeiro momento, têm uma evidência irrefutável que contribuem para as relações internacionais, então eu nunca vou tentar descobrir de fato qual a relação desses outros atores com as relações internacionais. É um movimento difícil? Porque ele demanda que a gente desconstrua uma boa parte do treinamento que a gente recebeu, né? Todo mundo que está numa disciplina, né? Isso faz parte da própria disciplina, as pessoas recebem um treinamento. A primeira vez que eu ouvi isso foi de um professor meu, que foi em Naim Nayatula. E ele falava exatamente essa frase: I was trained. Eu achava estranho num primeiro momento, mas depois eu fui entender que, de fato, quando a gente se inscreve numa disciplina, né, por si só, esse disciplinar vai se dando pela formação de diversos limites, que são formados também por práticas. Então, a gente é treinado para ter um determinado olhar ou determinados olhares para o internacional, mas que muitas vezes ainda nos limitam, né? O que eu faço é procurar não ter uma relação utilitarista. Claro, eu acho que hoje eu estou num lugar muito mais confortável do que vocês, então, assim, eu também não vou esconder isso, né? Talvez se eu fosse uma estudante de graduação, ou mesmo uma estudante de pós-graduação, eu estivesse mais angustiada mesmo com isso, porque nos é exigido essa relação com o internacional, porque a disciplina exige isso. Isso está dado, a disciplina exige isso. O meu papel, enquanto pesquisadora e enquanto professora, é tentar encontrar caminhos, né, para os discentes e também para as minhas pesquisas, que não obedeçam simplesmente essa relação utilitarista, inclusive porque essa relação utilitarista, ela me impede de olhar para o internacional de uma outra forma, ou de outras formas. Se eu tivesse essa relação utilitarista, talvez eu jamais fosse estudar os acampamentos terra livre, porque qual é a resposta para a pergunta, o que as ATLs contribuem para as RI? Automaticamente eu já colocaria as ATL em um status inferior ao internacional. Automaticamente. Por quê? Porque só são importantes se servem ao internacional. A preponderância seria do internacional. Eu procuro ir por um outro caminho, eu procuro observar nas ATLs, onde é que está o internacional? Ele está ali? Como é que a gente pode olhar para aquilo ali? Existem diversas formas de olhar. Então, assim, eu não sei se eu facilitei, se eu te respondi, se eu facilitei, se eu dificultei, mas o que eu faço é isso. E aí, tento sair desses enquadramentos. Acho que você abriu uma janela imensa para a nossa reflexão e realmente realçando como o tema é magnífico, né? Sensacional. E eu tenho aqui algumas outras perguntas, nós não temos tempo, infelizmente. Depois eu vou enviar até para você ter essa ideia de como a sua agenda de pesquisa mobiliza, você sabe disso, você é uma pesquisadora renomada, com um trânsito internacional, com peças tão lindas, tão citadas, né? Eu vou lhe encaminhar essas perguntas, que são realmente perguntas muito, muito interessantes, muito instigantes, né?
E eu, realmente, em nome do Centro de Estudos Globais, a Revista Brasileira de Política Internacional, eu quero lhe agradecer muito, Ana Carolina, a sua generosidade, a sua disposição de participar desse nosso programa, desse curso de extensão. Foi uma honra para nós tê-la aqui na tarde de hoje. E eu gostaria de devolver a palavra para a sua saudação final e lhe desejo já também um bom final de semana e lhe deixo também um grande abraço. Obrigada pelas palavras generosas. Queria de novo agradecer o convite. Eu achei, quando me contactaram, né, e falaram desse curso de extensão vinculado aos artigos da RBPI, eu achei fantástico. Eu achei que é uma forma, assim, de atingir diversos objetivos, né? De, por um lado, publicizar cada vez mais os artigos, por outro, estabelecer um diálogo com os docentes, com os discentes. Eu acho que isso é muito importante, né? Fico muito feliz de poder contribuir. Eu tenho, enfim, tive alguns alunos já da UNB, uma aluna de graduação que veio fazer pós-graduação aqui conosco, a Giovana, e, enfim, temos até alguns alunos que da própria UNILA ou do PPGRI que estão indo para aí, então fico muito feliz. E a RBPI é uma das, a UNB é uma das fundadoras da ABRE, né, da qual participo, enfim, saí da gestão, mas continuo participando da ABRE, né, e a RBPI é uma das revistas mais importantes, né, da área de CP e RI, no Brasil. Então, fico muito, muito feliz de fazer parte dessa iniciativa e de ter essa oportunidade de conversar com vocês, com os alunos. Muito obrigada. E desejo também um ótimo fim de semana para vocês. Muito obrigado, Ana. Um grande abraço. Bom final de semana. Abraço.